Santa Maria na ressurreição do Senhor. Quem daqui já ouviu falar de que Maria fosse a primeira testemunha da ressurreição do Senhor? Quem aqui já ouviu falar acerca disso? Muito bem. Esta missa, ou este tema, é muito especial, porque não está na Bíblia, mas está. É uma verdade, por isso é que nós celebramos na liturgia, porque a liturgia celebra o quê? Os divinos mistérios que foram revelados. Então, quando nós temos as missas, as várias missas, com os divinos mistérios, se nós ouvirmos cada um dos temas, nós vamos nos apercebendo que são sempre temas diferentes. Eu faço-vos um desafio. Depois da novena, qual é que foi o mistério que foi celebrado nesta Eucaristia? E em todas as Eucaristias são mistérios diferentes. Façam este exercício. Procurem qual é que foi o mistério celebrado. E hoje, Santa Maria na ressurreição do Senhor. Existe uma devoção portuguesa e brasileira, na altura era um país só, de Nossa Senhora dos Prazeres. Alguém já ouviu falar alguma capela dedicada a Nossa Senhora dos Prazeres, correto? Em latim, Santa Maria Gaudiorum, que a tradução seria mais ou menos Nossa Senhora das Alegrias. Porquê? Porque se vocês ouvirem a primeira leitura do livro do Apocalipse, ele vai falar que vê esta morada santa, a cidade de Deus, onde não haverá mais luto, choro, dor, mas alegria. No Evangelho também se fala de alegria, mas já lá vamos. Vocês agora, nestes dias de caminhada, vão começar a fazer o que Nossa Senhora faz. Meditar. Lembram-se o que significava a meditação de Nossa Senhora? Ver as coisas dispersas, colocá-las todas juntas e tentar entender qual é o significado daquilo que foi revelado. Qual é o significado desse mistério que foi revelado? Se vocês lerem a Sagrada Escritura, de facto, não se diz nada sobre Maria na ressurreição. Se vocês lerem a literatura contemporânea cristã, mas que não está na Bíblia, também nada se diz. Então, como é que nós temos Maria como a primeira testemunha da ressurreição? É uma boa pergunta, não é? Então nós celebramos alguma coisa que aparentemente a Bíblia não diz. Aparentemente. Mas a Bíblia tem que dizer tudo. De forma explícita. Não. A Bíblia não diz de forma explícita que Nossa Senhora subiu aos céus. Nem diz de forma explícita que Nossa Senhora é Imaculada. É explícita. Mas diz de forma implícita. Já ouviram falar dos sentidos da Sagrada Escritura? Que não existe apenas o sentido literal. Certo? Então, reparem. Façam um percurso comigo e eu acredito que vocês vão ficar tão maravilhados quanto eu fiquei maravilhado ao descobrir. Querem ver? Se nós formos para o Evangelho, mais ou menos conhecemos à memória, estamos em São Mateus, fala-se de Maria de Magdala. A melhor tradução que nós temos é que Magdala fosse uma povoação de onde vem Maria de Madalena, de Magdala.
só que depois ficou traduzido como Maria de Madalena, portanto é a mesma pessoa. E uma outra Maria, que não sabemos quem é, mas não é Nossa Senhora, foram ao sepulcro, apareceu-lhes um anjo, e o anjo diz: não tenhais medo. Vamos parar por aqui. Vamos para a Anunciação de Nossa Senhora. Quando o anjo, na Anunciação, aparece a Maria, o que é que o anjo diz a Nossa Senhora? Não tenhas medo. Um anjo, uma Anunciação, a plenitude dos tempos, lembram-se em Gálatas 4:4? Não tenhais medo, diz às mulheres. E o anjo diz a Nossa Senhora: não tenhas medo. E depois o anjo diz, fala da ressurreição e diz para elas anunciarem que Jesus ressuscitou. Essa parte nós sabemos. Mas na Anunciação, o anjo diz a Maria que a sua parente Isabel já está no 6º mês e Maria o que é que vai fazer na visitação? Vai anunciar. Então, se vocês, mas é necessário vocês terem uma mentalidade hebraica, por isso é que é difícil entender assim de repente estas coisas. Mas foram pessoas hebreias, depois cristãs, mas com uma formação hebraica, que escreveram o Novo Testamento. Então, para nós, muitas vezes, temos que entrar na mentalidade deles, porque eles são um povo de memória. E eles têm tudo memorizado, sabiam? Para eles a Sagrada Escritura, ainda hoje, aquele mundo do Médio Oriente e do Norte da África é um povo de memória. Se vocês pensarem, existem competições de crianças que conseguem recitar o Corão à memória cantado. 13 horas, o último recorde que eu li, para vocês terem uma ideia da utilização de memória que eles fazem. Nós utilizamos o Google, certo? Isso, eles utilizam a memória. Quem é que tem razão? Pois. Continuamos. Então, nós vemos, imaginem, o anjo, Maria, na plenitude dos tempos, a encarnação e o anúncio. Vamos para a Páscoa. Marias, Maria de Magdala e a outra Maria, o anjo, não tenhais medo, a nova encarnação, melhor, a nova vida, a ressurreição é uma nova vida, ou a plenitude da vida, já lá vamos, e depois o anúncio. É ou não é igual? Então, Mateus, quando escreve este relato, o que é que ele tem em mente? Tal como a discípula Maria, assim também aos discípulos que vieram depois. Então, existe um discipulado feminino, certo? E se eu vos disser que, durante os Evangelhos, o discipulado feminino é de tal forma forte que as pessoas ficam escandalizadas. Porque não era habitual, antes pelo contrário, não era sequer possível que um mestre, um rabuni, um rabino, tivesse discípulas na época. Mas Jesus tinha. Era Deus, não é? Muito bem. Voltando. Ontem nós falamos sobre Maria como discípula do Senhor. Qual é a meta do nosso discipulado? É a ressurreição. Por isso é que celebramos a Eucaristia. Se Jesus Cristo não ressuscitou, todos nós fomos enganados, é vã a nossa fé e podemos ir todos para casa.
Então agora vocês raciocinem comigo. Se Maria é a mais perfeita discípula do Senhor, já chegamos a essa conclusão ontem. Se a meta do discipulado é a ressurreição de Cristo, quem é a primeira a acreditar, a conhecer a ressurreição do Senhor? Vai ser Maria. Oh Daniel, mas não está escrito. Não façam da Bíblia um livro de jornalismo. Há muitas pessoas que fazem isso, pegam na Bíblia. Onde é que isso está na Bíblia? Oh, valha-me Deus. Estão a entender? Não façam da Bíblia um livro de jornalismo. Utilizem a vossa inteligência da fé. Se Maria não é a primeira testemunha da ressurreição, então o discipulado de Maria não é pleno. Mas Jesus depois apareceu aos outros. É verdade. Mas se vocês lerem, aqui é a famosa imagem da Virgem Pascal, entre o domingo da ressurreição e Jesus que sobe para o Pai, temos a ascensão, que sobe para o Pai para enviar o Espírito Santo. Nós temos os 40 dias, a chamada Quaresma Pascal. Os 40 dias depois, sobe para o Pai. 50 dias depois da Páscoa, Pentecostes, não é? Penta significa, não é? Sim. 50 dias depois da Páscoa, vem o Espírito Santo. E Maria está com eles. Então, da cruz ao Pentecostes, Maria. Estão a ver como é ilógico não afirmar isso? Mas vamos complicar ainda mais. Vocês sabem que eu gosto de coisas complicadas e termino. Pensem comigo. Não é? Vamos complicar ainda mais. Então, Maria, durante este período de Páscoa, era a única que podia entender a ressurreição como plenitude, no seu sentido mais profundo. Porquê? O que é que provocou antes do Pentecostes as aparições do ressuscitado? Provocaram fé na ressurreição? Não. Sabem porquê? Vocês sabem o que é que eles fizeram depois mesmo de verem Cristo ressuscitado à frente deles? Está na Bíblia. Foram pescar. Voltaram para a vida deles. Se vocês sabem porquê? Porque eram maus. Não. Porque renegaram Jesus. Não. Porque não tinham consciência de ser igreja. O mestre foi morto. Nós fugimos. O mestre ressuscitou. Tanto melhor para o mestre. E nós? E nós vamos trabalhar. E Jesus aparece repetidamente ressuscitado e diz na Sagrada Escritura uma vez a mais de 500 pessoas. Porque sem o Espírito Santo não é possível clamar Abba, Pai. Sem o Espírito Santo não é possível a filiação adotiva. E a filiação adotiva, que nós começamos a novena com ela, permite-nos o quê? Ter Deus como Pai e Maria como Mãe. Então é no modelo de Maria, como discípula, que nós, no Espírito Santo, enquanto Igreja, chegamos ao conhecimento e à vida da ressurreição. Sem ela, vamos fazer como os apóstolos fizeram antes do Espírito Santo. Vamos voltar a pescar. E aí não somos igreja. Amém? Amém. Amém.
Fiquemos em pé, meus irmãos e minhas irmãs, com fé e confiança. Apresentemos a Deus os nossos pedidos. Passamos então do nosso momento de oração dos fiéis. Um grande louvor a Deus por essa manhã. Se você ainda não agradeceu a Deus por esse dia que se iniciou, por essa manhã, faça desse primeiro momento de oração dos fiéis o seu agradecimento. Aí no seu coração ou com as suas palavras. Agradeça a Deus porque durante esses últimos dias, desses primeiros dias da novena, o quanto nós aprendemos mais da nossa fé e assim nós estamos nos enraizando naquilo que nós fomos chamados a crer e a ser. Por isso, Senhor, nós te agradecemos nessa manhã pelo dom da vida, pelo dom da minha família, pelo dom da vida de todos aqueles que estão ao meu redor. E nesse sentido, Senhor, nós queremos, nesse primeiro momento, fazer o nosso pedido também para essa novena. Por todos esses pedidos, colocando também no coração sagrado de Jesus, hoje, primeira sexta, por tudo isso nós os pedimos. Senhor, ouvi-nos. Senhor, ouvi-nos. Senhor, obrigada por aprender que a meta da nossa peregrinação nessa terra é a ressurreição. Dai-nos a graça de verdadeiramente crer que o nosso destino é o céu. Por isso, nesse momento, eu convido vocês a fazer memória da sua história. Fazer memória da sua história como cristão, como batizado, como filho de Deus, diante de tudo que nós aprendemos até hoje. E fazendo essa memória da sua história, fazer uma revisão de vida. Para qual caminho nós estamos orientados, nós estamos direcionados? De fato, se é o caminho da ressurreição. Por isso que o nosso dia de hoje seja todo um dia de revisão da nossa vida, da nossa fé e da nossa esperança. Por tudo isso nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos. Senhor, e por último, nós queremos te pedir por todos aqueles que estão aflitos, sofrendo, as dores da peregrinação que nós rezamos na nossa consagração a Nossa Senhora Aparecida. As dores da peregrinação daqueles que estão nos hospitais, sem esperança. As dores da peregrinação daqueles que estão acompanhando aqueles que estão sofrendo, também sem esperança. As dores daqueles que devolveram os seus para Deus e que também estão sem esperança, porque se esqueceram da nossa meta de peregrinação, que é a ressurreição. Por isso, se você é um desses que se esqueceu no caminho da sua meta de peregrinação, que é o céu, se você é um daqueles que sofre por ter devolvido a Deus aquele que era de Deus e para Deus irá voltar como nós também, peça também a Deus nessa manhã a graça de ser redirecionado à sua meta de peregrinação, que é a eternidade. Dá-nos a graça nesse dia, Senhor, de viver como verdadeiros cristãos. Por isso nós vos pedimos, Senhor, ouvi-nos. Tudo isso te pedimos, ó